Vamos lá, torcedor alvirrubro, trazer os detalhes de Botafogo da Paraíba e Náutico. Hoje, quinta-feira, 9 de maio, é dia de decisão. Decisão na Copa do Nordeste 2019, jogo que acontece no estádio Almeidão, na cidade de João Pessoa, a capital paraibana. Botafogo da Paraíba e Náutico decidem qual será o primeiro finalista da noite, já que hoje teremos as duas semifinais. Então Botafogo e Náutico jogam primeiro e a equipe do Náutico passando aí por alguns perrengues na armação da equipe, algumas baixas consideráveis nessa equipe titular do técnico Márcio Goiano, mas claro, tendo aí esse momento de decisão, um momento já vivido inclusive pelo próprio Náutico atuando como visitante neste Nordestão. Observar que nas quartas o Náutico acabou eliminando o Ceará em plena Arena Castelão, né, com muita presença de público e com muito ímpeto ofensivo, uma equipe correta na marcação, conseguiu neutralizar os cearenses e essa vaga, a semifinal, ela foi adquirida. Vamos ver o que é que pode acontecer hoje com esse time do Náutico, um time do Náutico totalmente modificado. A gente percebe que na maioria dos setores houve alguma interferência por conta de atletas que se encontram no departamento médico, até mesmo jogadores que estão suspensos para esse compromisso da semifinal. Pelo outro lado, o Botafogo da Paraíba, que acabou estreando na Copa do Nordeste e fez uma primeira fase muito bem, uma fase incontestável praticamente, liderando o grupo B, inclusive o próprio grupo do Náutico, né? Essas equipes não se enfrentaram num primeiro momento devido à fórmula de disputa, mas deu para perceber que tanto a equipe do Botafogo como a equipe do Ceará, elas lideraram na maioria das rodadas esse grupo B, que foi o grupo onde as equipes mais pontuaram. O Botafogo acabou fazendo 18 pontos nesse primeiro momento, ficando ali numa boa colocação e adquirindo esse direito de decidir em casa, assim como aconteceu nas quartas de final. A equipe do Botafogo da Paraíba também decide no Almeidão. Nas quartas, Botafogo acabou vencendo o CSA pelo placar de 3-1, uma equipe de primeira divisão, ainda num processo de construção, né, de formação de sua equipe para a disputa da elite, mas o Botafogo da Paraíba não tomou conhecimento e venceu a equipe alagoana, avançando à semifinal para aí sim enfrentar o Náutico no jogo desta noite. Vamos lá, trazer alguns detalhes dessas equipes. Observar que a equipe do Náutico hoje não conta com o volante Josa. Josa está suspenso para esse confronto, nem viajou com a delegação para João Pessoa. O atacante Robinho, também com problemas de lesão, foi outro que acabou não viajando junto com o grupo alvirrubro. Observar que o lateral esquerdo Assis, mesmo com um incômodo na coxa, que foi apresentado durante as movimentações ainda em solo pernambucano, ele ainda viajou com a delegação. É uma das opções do técnico Márcio Goiano para o setor esquerdo, mas durante as movimentações no meio da semana, né, após o jogo contra o Imperatriz no sábado, o descanso no domingo, a reapresentação na segunda, deu para perceber que Matheus Carvalho foi utilizado no setor. Matheus Carvalho, que até então é um dos atacantes que foram contratados para a equipe no início da temporada e até então não teve a devida utilização da equipe. Ele não teve tantos minutos. Mesmo assim, pode ser uma das peças por esse lado esquerdo de um Náutico que pode, né, utilizar esse jogador, e o Assis pode ficar de fora, né, dependendo da reação que esse atleta terá em relação aí à sua condição física. Vamos ver o que é que pode acontecer nesse lado esquerdo, até porque o Josa, em se tratando de lado esquerdo, era também uma das opções. Como o Josa está suspenso, seria natural, né, ter o Josa nessa partida atuando até pelo lado esquerdo mesmo, né, com uma formação que já foi utilizada em outras ocasiões, mas só que hoje com o Josa suspenso, com Assis, com esses problemas, há uma possibilidade do Matheus Carvalho atuar como lateral esquerdo mesmo sendo atacante. No meio tivemos aí a volta do Luiz Henrique aos treinamentos, deu um alento, né, a essa equipe, que deve ter Wagninho mais uma vez como volante, garoto da base, e o Lucas Paraíba no comando de meio. E houve alguns testes durante a semana, foi perceptível a entrada do Tarcísio Martins, que é outro nome, é outro atacante que também não teve tantos minutos com a camisa do Náutico, mas que pode aparecer como uma das opções. Já aparece, né? Já vai aparecer como uma das opções no banco de reservas, mas pode também ser um dos nomes na equipe titular desse jogo de hoje à noite. Lá no comando de ataque,
continua o Wallace Pernambucano e continua com a presença do Odilávio, esses dois nomes que vêm aí fazendo a composição ofensiva da equipe Timbu. É um jogo difícil, o Náutico com problemas na sua armação, Danilo Pires, que inclusive estava no departamento médico, Jorge Henrique também não deve ser opção, então é um Náutico que passa por algumas modificações. A defesa, inclusive, né, o próprio Suellington, Diego Silva, que foi vetado pelo departamento médico do clube, então tudo isso faz com que o Náutico perca em certos momentos, né, essa questão do entrosamento dos seus jogadores, se bem que contra o Imperatriz o Náutico também teve uma formação totalmente alterada, mas a gente sabe que o peso de enfrentar o Imperatriz e o peso de enfrentar o Botafogo da Paraíba numa semifinal fora de casa, ele é bem maior. A gente não tem nem a comparação, porque o Botafogo vem fazendo aí uma boa temporada sim, avançou na Copa do Brasil, teve bom retrospecto na Copa do Nordeste e foi o campeão estadual, né? Foi o campeão paraibano com 2 vitórias em cima do Campinense. Em relação ao Náutico, chegou à final do Campeonato Estadual, na Copa do Brasil foi até a segunda fase e na Copa do Nordeste até então vai levando. O Náutico vai aí tentando, né, quem sabe aí chegar a uma inédita final, algo que ainda não aconteceu na história do clube. Vamos ver o que é que pode acontecer no jogo desta noite, mas se fosse hoje para apontar uma equipe que está mais inteira, até mesmo pela presença do seu torcedor, está mais encorpada em busca de uma vaga, sem dúvida alguma, seria o Botafogo da Paraíba. Mas é esse mesmo Náutico que já provou que é possível eliminar equipes longe de casa. O Ceará foi a prova disso. Então vamos com a ficha técnica aqui desse jogo, trazer aqui as prováveis escalações de Botafogo da Paraíba e Náutico. O Botafogo da Paraíba com Saulo no gol, Israel na lateral direita, a zaga com Lula e Donato, e no lado esquerdo Fábio Alves, é o jogador que compõe e fecha aí esse sistema defensivo do técnico Evaristo Pisa. Volantes, Wellington César, pode ser uma das opções ao lado do Rogério. Na frente, Marcos Vinícius, Marcos Aurélio, experientíssimo Marcos Aurélio, e Clayton. Clayton, aquele mesmo que já teve passagens aqui pelo futebol de Pernambuco. No comando de ataque, Nando. O Botafogo da Paraíba ainda tem como opções o próprio Juninho, tem o Dico, né? Então é uma equipe perigosa também nas suas peças que compõem esse elenco do técnico Evaristo Pisa. Não à toa, já vem realizando aí boas partidas e vem convencendo, né? Além de vencer dentro de casa, o Botafogo da Paraíba tem convencido, né, aqueles que acompanham o futebol rotineiramente. Sobre a equipe do Náutico, o provável Náutico deve ter Bruno, Hereda na lateral direita, se bem que o André Krobel acabou no meio da semana treinando junto com os outros atletas, Rafael Ribeiro, Camutanga e Assis, ou Matheus Carvalho, né? Há essas dúvidas aí nas laterais. O Hereda treinou num momento, o André Krobel treinou em outro, né? Isso na equipe titular. O Assis esteve num momento, o Matheus Carvalho esteve em outro. Na formação de meio de campo, Jimenez, Vagninho, Luiz Henrique e Lucas Paraíba. Lucas Paraíba bem mais próximo do Wallace Pernambucano e do Odilávio, jogador mais avançado. Luiz Henrique vai fazer uma função de terceiro homem de meio. O Jimenez paraguaio fica aí com a função de guarnição de defesa. Lá na frente, como dito anteriormente, Odilávio e Wallace Pernambucano. Essa dupla dificilmente será alterada para esse jogo de logo mais. A arbitragem fica por conta do senhor Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Ele é do quadro do Rio Grande do Norte e também será auxiliado por 2 potiguares, o Jean Márcio dos Santos e o Vinícius Melo de Lima. Esse é o trio potiguar que comanda esse confronto entre Paraíba e Pernambuco, valendo vaga na final da Copa do Nordeste, edição 2019. Então é isso, espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!